Olá, caros amigos, retomando aí nossos estudos, as nossas atividades. No finalzinho da aula a gente estava falando sobre as vendas especiais. E eu estava discutindo vocês um pouquinho sobre as vendas ad mensuram e ad corpus. Hoje a gente vai falar das cláusulas especiais à compra e venda. Mas antes de ingressar nesse tema, eu preciso só finalizar, alinhavar aí a aula passada, né? Então eu estava falando que as vendas ad mensuram é quando você faz a venda de um determinado terreno, por exemplo, onde o espaço, o tamanho desse terreno foi devidamente medido. E aí, se a referência às dimensões não corresponder às dimensões que foram dadas, é claro que o adquirente pode ingressar com uma ação, chamada ação ex empto ou ex vendito, né, exigindo a complementação da área. Não sendo isso possível, aí sim ele poderá ou resolver o contrato ou pleitear um abatimento proporcional no preço. Tá, por sua vez, por outro lado, existem as chamadas vendas ad corpus. E as vendas ad corpus é quando eu estou adquirindo um corpo certo e determinado. E aí a referência às dimensões é meramente exemplificativa, né? Por exemplo, eu estou comprando a fazenda Vista Alegre. Então a fazenda Vista Alegre, ela mede aproximadamente 100 hectares. Tá, mas isso não significa dizer que eu, adquirente da fazenda, vou medir a fazenda bem certinho e se ela não corresponder às dimensões dadas, eu posso exigir alguma coisa. Porque eu estou comprando um corpo certo e determinado. Então eu estava na fazenda, eu vi, por exemplo, a cerca da fazenda, onde é que ela sai. Então eu estou comprando uma fazenda que faz fronteira ao norte com o morro não sei o quê, ao sul com o riacho não sei da onde, a leste com o vizinho fulano de tal, etc. Enfim, então eu estou comprando um corpo certo. A fazenda mede aproximadamente 100 hectares, mas não necessariamente tem que medir os 100 hectares na hora de você fazer a sua análise. Ora, a venda ad corpus, é claro, então, não me autoriza a exigir complementação da área. As vendas ad corpus é quando eu estou comprando um corpo certo e determinado e a referência às dimensões é meramente exemplificativa. Estou comprando uma sala no edifício fulano de tal. Eu fui lá ver a sala. Olhei para as paredes, etc., olhei o tamanho da sala e falei, gostei, vou ficar com a sala. Quanto é que mede essa sala? O vendedor fala, eu não sei, deve medir 5 por 5, mais ou menos, sei lá. Ah, então a referência às dimensões é meramente exemplificativa, porque eu estou comprando é aquela sala, é um corpo certo e determinado. Né? Vamos dar uma pulada rápida aí para o artigo 500, para a gente fazer a leitura das vendas ad mensuram e das vendas ad corpus. Então, olha só. Opa, pulei aqui, né? 500, né? Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, então aqui eu estou fazendo uma venda que é venda ad mensuram, né? Eu estou estipulando qual é a área daquele terreno, etc. Qual é a área daquele imóvel, né? Ad mensuram. Então, se esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área. Esse é o primeiro direito, hein? Ação ex empto, ou também chamada ex vendito, né? Tá, e não sendo isso possível, aí sim, em caráter subsidiário, reclamar a resolução do contrato ou um abatimento proporcional no preço. E aí me parece que acabo transformando as ações, a ação ex empto, em uma ação edilícia, né? O parágrafo 1º, pessoal, aqui é importante, olha só. No parágrafo 1º eu tenho uma venda ad corpus presumida. Venda ad corpus presumida. O que seria isso? Olha só. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, então a venda será ad corpus, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20. 1/20 dá 5%, hein, pessoal, né? 5% da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Pergunta boa de prova, né? Se eu estou comprando um imóvel e a diferença, as dimensões que foram dadas às dimensões reais, se ela não exceder a 5%, o legislador presume que a venda foi feita ad corpus. E aí caberá ao comprador provar que, se ele soubesse dessa diferença, não teria realizado o negócio. Muito bem.
Parágrafo 2º, se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Nada de novo, né? E o parágrafo 3º, aqui ele trata simplesmente das vendas ad corpus, né? Não haverá complemento da área, nem devolução do excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda feita ad corpus. Nem precisaria constar, né, pessoal? Muito bem, olha só. A partir do artigo 505, o legislador... Opa, estou indo para trás aqui, né? 505, o legislador trata das cláusulas especiais à compra e venda, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, vou colocar aqui uma página em branco, olha só. Cláusulas especiais à compra e venda. Muito bem, pessoal. As cláusulas especiais à compra e venda, elas correspondem a algumas cláusulas acessórias a um contrato de compra e venda, né? Então, estou fazendo um contrato de compra e venda, que é aquele pelo qual eu prometo transferir a propriedade e você promete me pagar o preço. Agora, nada impede que neste contrato de compra e venda eu coloque uma cláusula específica. Então, essas cláusulas específicas podem existir porque eu estou criando, já que eu estou no terreno que é pessoal. Contrato eu tudo posso, desde que não ofenda a licitude, né? Ou então eu posso também me valer de umas cláusulas especiais que já existem na lei. É isso que o legislador está disciplinando. A primeira dessas cláusulas especiais é um instituto que já está em desuso há muito tempo e ninguém entende por que ainda existe no novo código, no Código de 2002. É o chamado Pacto de Retrovenda, né? Então, olha, primeira cláusula especial, primeira cláusula acessória, é o chamado Pacto de Retrovenda. Bom, o que é a retrovenda, pessoal? A retrovenda é uma cláusula especial ao contrato de compra e venda de bens imóveis, onde o vendedor, o alienante, se reserva o direito de, num prazo de até 3 anos, readquirir a propriedade do imóvel, devolvendo ao comprador o preço mais as despesas do contrato. Olha que cláusula absurda. Quer dizer que eu estou vendendo um imóvel, hein? Vejam vocês que a compra e venda de um imóvel, hoje em dia, continua sendo um passo importante que alguém dá na vida, né? Então, imagina que eu vou comprar um imóvel e eu vou aceitar a existência de uma cláusula, de um pacto de retrovenda. Então, quem está me vendendo o imóvel diz assim, olha, eu estou lhe vendendo, a propriedade é sua. Mas nos próximos 3 anos, se eu quiser, eu vou readquirir a propriedade e devolvo o preço que você me pagou mais as despesas do contrato. Que absurdo, quem é que vai comprar um imóvel e vai aceitar que nos próximos 3 anos a parte que lhe vendeu readquira a propriedade, né? Mas eis aí o pacto de retrovenda. Então a retrovenda, olha só, primeiro, é para vendas de imóveis. Não se aplica aos bens móveis, né? Venda de imóvel. Segundo, olha só, o prazo máximo para a retrovenda será de 3 anos. Então, imagine que eu faça um contrato, por exemplo, e estipulo um pacto de retrovenda que nos próximos 10 anos, se eu quiser, eu posso readquirir a propriedade. Bom, se eu estipulei que nos próximos 10 anos eu posso readquirir a propriedade, é porque nos primeiros 3 anos essa cláusula é válida e depois disso a cláusula será tida como inexistente. O prazo máximo da retrovenda são 3 anos. Muito bem, a doutrina comenta e fala em uníssono que a retrovenda não era mais para existir no Código, mas talvez o legislador ainda tenha deixado a retrovenda porque caracteriza uma prática abusiva, caracteriza uma simulação onde eu posso até eventualmente emprestar dinheiro a juros, tendo uma garantia mais do que real. Eu tenho, na verdade, a propriedade do objeto. Vou dar o seguinte exemplo, olha. Imagina que eu sou agiota, eu empresto dinheiro a juros e uma determinada pessoa me procura pedindo 100 mil reais emprestados. Se eu for emprestar os 100 mil reais e for cobrar juro,
eu posso ofender a lei da usura, isso pode ser crime contra a economia popular, depende da taxa de juro que eu estou cobrando, sabendo que a lei da usura, o decreto-lei 22626, de 33, ele se aplica às pessoas físicas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu digo para a pessoa o seguinte: você tem algum imóvel? Ele fala, tenho. Pois então nós vamos fazer o seguinte, eu até lhe empresto dinheiro, mas você vai me vender o imóvel que você tem. Então, na verdade, não é que eu vou lhe emprestar o dinheiro, eu vou estar agindo como se eu estivesse comprando o seu imóvel. Mas para dar garantia a você, a gente compra, você me vende o imóvel e fazemos uma cláusula de retrovenda. Então você transfere a propriedade do imóvel para mim, mas se reserva o direito de, nos próximos 3 anos, readquirir a propriedade, desde que me pague o que eu lhe emprestei, né? E ainda mais, olha só, já que você transferiu a propriedade do imóvel para mim, nos próximos 3 anos, que você não vai me pagar ainda, eu vou te alugar o imóvel. Então a gente vai fazer contrato de locação. E, na verdade, os juros que eu poderia cobrar pelo empréstimo do dinheiro, eu vou cobrar a título de locação, né? Vejam vocês que tudo isso vai ser negócio jurídico simulado, né? Eu nunca comprei imóvel algum, eu nunca aluguei imóvel algum para você, porque, na verdade, a única coisa que eu fiz foi lhe emprestar dinheiro, né? Então, talvez, porque a retrovenda permite que haja esta simulação no empréstimo em dinheiro a juro, no mútuo federatício, talvez, por isso, o pacto de retrovenda ainda conste no Código de 2002. Vamos lá para a leitura do 505, olha só. Então, da primeira cláusula especial, que é da retrovenda, né? O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo decadencial de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuarem com a sua autorização ou então se for para a realização de benfeitorias necessárias. Claro, benfeitorias necessárias são indenizáveis, inclusive com direito de retenção, né? Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Então vejam vocês, olha, eu fiz pacto de retrovenda, quero de volta o imóvel, procuro a quem eu vendi. Se a pessoa que me vendeu diz assim, não, eu não vou cumprir essa cláusula não, o imóvel já é meu, eu posso exigir o depósito judicial e vou reivindicar a propriedade. Muito bem, pergunta interessantíssima, olha só. Imagina se eu vendi um imóvel com cláusula de retrovenda, a pessoa que me comprou o imóvel sabendo então que eu teria um direito potestativo de nos próximos 3 anos readquirir a propriedade. E esta pessoa que comprou o imóvel vende o imóvel a uma terceira pessoa. A pergunta é, eu posso exercer o meu direito de retrato contra a terceira pessoa, que talvez esteja de boa fé ou não, enfim, isso não ficou provado? A resposta é afirmativa, pessoal. O pacto de retrovenda permite que o vendedor, que agora está exercitando o direito de resgate, possa sim exercitar esse direito de resgate, inclusive contra uma terceira pessoa. É o que a doutrina chama de obrigação com eficácia real. As obrigações com eficácia real são aquelas que permitem que o credor possa se valer de um direito de sequela que não é inerente a quem é titular de um direito pessoal, né? É inerente a quem é titular de um direito real. Mas as obrigações com eficácia real são aquelas que permitem que o credor possa se usar do direito de sequela para reivindicar a coisa. Então, o pacto de retrovenda cria uma obrigação com eficácia real. Muito bem, parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio, até e quando não for integralmente pago o preço. Nada de novo, né? 507. O direito de retrato que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. 508. Se a 2 ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, em primeiro lugar, né, contanto que seja integral. Muito bem, olha só. Vou trazer de volta aqui para nossas cláusulas especiais, né? Existiam algumas cláusulas especiais no Código de 16 que não estão mais tipificadas aí no Código, hein, pessoal? Mas nem por isso, em virtude da minha autonomia da vontade, não significa que elas deixaram de existir.
Então existia um outro pacto, esse pior do que a retrovenda, que era chamado pacto de melhor comprador. Eu vou botar aqui assim, olha, pacto de melhor comprador. O pacto de melhor comprador, vou colocar aqui do lado, olha só, Código Civil de 1916, hein, pessoal? Não está mais tipificado como uma cláusula especial à compra e venda. Mas se é uma cláusula específica, etc., eu posso colocar no meu contrato. Eu posso me utilizar de uma cláusula que não exista em lei, né? E o pacto de melhor comprador, olha como era absurda essa cláusula, permitia ao vendedor, que já tinha vendido e entregue o objeto, permitia a ele resolver o contrato, pleitear a retomada do bem e a devolução do preço, se ele encontrasse, num prazo pré-estabelecido, uma terceira pessoa que oferecesse um preço maior. Olha que cláusula absurda na compra e venda, né? Quer dizer que eu estou vendendo um carro, aí eu, sei lá, estipulei o preço R$10.000. Aí eu faço a compra e venda e coloco uma cláusula de melhor comprador. Aí eu digo assim, olha, o carro é seu, R$10.000, você já me pagou, eu já transferi propriedade. Mas se eu encontrar um terceiro que me pague um valor superior aos 10 mil que você me pagou, eu vou resolver o contrato com você, vou readquirir a propriedade e vou vender o carro a um terceiro. Essa cláusula é um absurdo, né, pessoal? Ainda é válida, depende da autonomia da vontade, mas já não existe mais no Código de 2002. Muito bem, saindo da retrovenda, a segunda cláusula especial prevista pelo legislador são as chamadas venda a contento, ou vendas sujeita à prova. Então, vou botar aqui assim, olha. Vendas a contento. Ou então, vendas sujeitas à prova. Vendas a contento e vendas sujeitas à prova. Muito bem. O que seriam as vendas a contento ou as vendas sujeitas à prova? Apesar do legislador colocar as duas cláusulas e estudá-las em conjunto, há uma pequena diferença entre elas. Nas vendas a contento, eu estou fazendo um contrato de compra e venda sob condição suspensiva. Então, o contrato somente terá eficácia quando o vendedor manifestar o seu agrado em relação ao objeto. Muito comum, por exemplo, a venda de joias, venda de relógios, né? Eu estou vendendo um relógio qualquer e eu digo assim, olha, custa R$1.000. E aí a pessoa fica titubeando, não sabe se compra ou não, eu falo, não tem problema. Leva o relógio para casa, examina com calma, usa, coloca no braço, vê se você se sente bem e na segunda-feira você retorna e aí você me diz se vai querer ou não ficar com o relógio. O que eu fiz? Eu fiz uma venda, sei lá, tempos atrás, mas nesta venda eu coloquei uma condição suspensiva. O contrato somente terá efeitos se o comprador manifestar o seu interesse na aquisição do relógio. Então, as vendas a contento é se o comprador manifestar o gosto que ele teve pelo determinado produto. A gente diz que essa cláusula, portanto, olha só, nas vendas a contento, aqui nos dois, olha, eu tenho um contrato feito sob condição suspensiva, né? E a condição suspensiva, ou o implemento da condição suspensiva, nas vendas a contento, é a manifestação de o adquirente gostar do objeto. Então, a gente diz que aqui há uma chamada cláusula ad gustum. Cláusula ad gustum, ou seja, é uma cláusula contratual que eu vou manifestar o meu interesse ou não pela aquisição se eu tiver gostado ou não do produto. Comprando um carro, por exemplo, já acordamos em relação ao preço, em relação ao objeto, mas aí o vendedor me fala, olha, vamos com calma, vamos fazer o seguinte, o contrato já está feito, leva o carro para casa, passa uma semana. Se você realmente gostar, aí sim, haverá um implemento da condição e o contrato está feito. Se você não gostar, aí significa dizer que você me devolve o carro e eu eventualmente lhe devolvo o preço. E mais, olha, se o comprador não manifestar o interesse na aquisição, então se o objeto, o comprador não gostar desse objeto, o tempo que ele passou com o objeto, a responsabilidade dele será de mero comodatário. Então é como se eu tivesse emprestado o objeto para ele.
E atenção que o prejuízo pela perda do objeto fica com o proprietário. No caso de comodato, o proprietário é o comodante, não o comodatário, né? Muita atenção aí. Outra coisa que a doutrina me fala é o seguinte, olha, nas vendas a contento eu tenho a chamada cláusula ad gustum. Então o contrato estará perfeito se a parte demonstrar o seu interesse. Ora, cláusulas ad gustum me parece, portanto, um direito potestativo, né? Eu vou levar o objeto para casa e se eu gostar do objeto eu fico. Se eu não gostar eu devolvo. Acontece que os direitos, as condições puramente potestativas são nulas por força do artigo 122. E como é que fica a cláusula ad gustum? E aí a doutrina sai pela tangente numa situação que até hoje eu não consigo entender direito e não concordo. Diz a doutrina assim, olha, às vendas a contento existe uma cláusula ad gustum, que não é direito potestativo ou puramente potestativo do adquirente. Porque o direito potestativo se dá se o adquirente quiser o objeto. Então a condição aí é chamada si voluere. Vou botar aqui no quadro assim, olha. Fazer aqui uma observaçãozinha aqui embaixo assim, ó. Condição si voluere. Ou seja, se me aprouver, se eu quiser, se me der na telha, aqui eu tenho um direito que é puramente potestativo. Cláusula si voluere, puramente potestativo. Esta condição si voluere, ela é vedada pelo artigo 122. E aí a doutrina, para justificar a existência da condição ou da cláusula ad gustum, ela diz assim, olha, a cláusula ad gustum é se o adquirente gostar. A condição si voluere é se ele quiser. E o querer é diferente do gostar, diz a doutrina. Então, a cláusula ad gustum seria uma cláusula potestativa, simples, meramente potestativa. A cláusula si voluere seria uma cláusula puramente potestativa, por isso nula. Ora, pessoal, eu não consigo dissociar. Se eu levei um relógio para minha casa, e se há venda a contento, eu vou ficar com o relógio se eu gostar. E se eu gostei do relógio, é porque eu quis levar o relógio, né? Se eu não quiser levar o relógio, eu simplesmente chego para o vendedor e digo, olha, não gostei. E aí não dá para você dissociar o gostar do querer. Apesar de, claro, serem expressões distintas. Mas para o caso em tela, você não consegue diferenciar muito, não. Na minha visão, as vendas a contento, a cláusula ad gustum é uma cláusula puramente potestativa. E só tem validade porque o legislador prevê a existência desta cláusula ad gustum, né? No 122 ele dá a regra geral. As cláusulas, as condições puramente potestativas são em princípio nulas. Mas lá na vendas a contento o legislador permite que haja uma condição puramente potestativa. No artigo 49 do CDC, por exemplo, não há aquele prazo de arrependimento, o prazo de reflexão. O consumidor tem um prazo de 7 dias para desistir do contrato, sempre que as compras ocorrerem fora de estabelecimento comercial. Né? Então, comprei, encomendei o relógio pelos correios. O relógio chegou, no dia que eu recebi o relógio, eu tenho 7 dias para ficar olhando para o relógio, e se eu não quiser, não preciso dizer que ele tem defeito, nada. Eu simplesmente devolvo, porque estarei dentro do prazo de reflexão, e todo o dinheiro que eu paguei me deve ser devolvido. Isso daí não é uma cláusula ou uma condição puramente potestativa? É se o consumidor não quiser mais o relógio. E por que essa condição não é nula? Porque ela está prevista em lei. O artigo 49 prevê o prazo de reflexão. Então, na minha visão, a cláusula ad gustum é uma cláusula, uma condição puramente potestativa. E por que é válida? Porque está prevista em lei, que o legislador diz que pode acontecer. Essa resposta me parece muito melhor do que você ficar dizendo que o querer é diferente do gostar, que uma é meramente ou simplesmente potestativa e a outra é puramente potestativa. Tá, eu disse a vocês que as vendas a contento, elas se diferenciam das vendas sujeitas à prova. Porque se na venda a contento eu tenho um critério que é subjetivo, é se eu gostar do objeto, nas vendas sujeitas à prova o critério é objetivo. Então eu estou vendendo um produto e digo assim, olha, este produto tem uma determinada qualidade. Eu posso fazer uma venda que é sujeita à prova, então tudo bem, eu vou comprar. Mas antes eu quero experimentar o produto para saber se realmente ele tem a qualidade.
Tá, mas aí o critério é objetivo, né? Sei lá, um carro que chega de 0 a 100 em tantos segundos. Eu posso fazer venda sujeita à prova. Comprei, mas agora vamos submeter esse carro a um teste para saber se realmente ele chega de 0 a 100 em tantos segundos, né? Então a diferença entre esses dois contratos é que na venda a contento, o critério é subjetivo. Na venda sujeita à prova, o critério é objetivo. E em ambos os contratos eu faço, na verdade, uma venda sob uma condição que me é suspensiva. Vamos lá rapidamente para os artigos? Olha só. Retrovenda, venda a contento e da venda sujeita à prova, né? Então, a venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob uma condição que me é suspensiva, né? Ainda que a coisa lhe tenha sido entregue. E não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Manifestar o seu agrado é aquela cláusula, a condição ad gustum, né? 510. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob uma condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Então aqui, olha, o critério é objetivo, por sua vez aqui o critério me é subjetivo. Né? 511. Em ambos os casos, ou seja, tanto na venda contenta quanto na venda sujeita à prova, as obrigações do comprador que recebeu, sob condição suspensiva a coisa comprada, será de mero comodatário, né? Então, quais são as obrigações do comodatário? Usar, conservar a coisa como se fosse sua e devolver fim do prazo contratual, sabendo que comodatário não é proprietário e aplicando a regra do res per in domino, a coisa perece com o dono, com o proprietário, né? Então, o prejuízo pelo fortuito aí será do comodante. 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo que é improrrogável, né? Próxima cláusula especial, a preferência ou preempção. Então, vou voltar aqui para o meu quadrinho, para que a gente coloque a próxima cláusula especial, né? Só vou apagar aqui esta condição. Não, aqui limpa tudo, né? É aqui, pronto. Apagar aqui essa condição puramente potestativa que eu escrevi aqui. Muito bem, olha só. Próxima cláusula especial, portanto, pacto de preferência. Preferência. Também podendo ser chamada preempção. Preempção. Pessoal, não confundir com perempção, hein? Preferência é o mesmo que preempção. Perempção é aquele instituto do direito processual civil, né? Então, eu dou causa ao arquivamento sucessivo de 3 vezes de um determinado processo e aí eu já não posso mais ingressar contra aquela pessoa. A ação está perempta. Aqui não, aqui é preferência ou preempção. Então, o instituto da preferência é aquele que eu estou vendendo um determinado objeto e faço menção no contrato de que, se a pessoa que me adquiriu resolver vender esse objeto, ela obrigatoriamente terá que primeiramente oferecê-lo a mim, que poderei adquiri-lo tanto por tanto. Lembra que eu falei sobre preferência lá do condômino de coisa indivisível, não foi? Então, o condômino de coisa indivisa, ele terá o direito de preferência em adquirir a propriedade do outro, né? Se eu sou condômino de um objeto que é indivisível, se eu quero vender a minha fração ideal, eu primeiro tenho que oferecer para o outro coproprietário. Ali é direito de preferência. Aqui a gente vai estudar agora o direito de preferência como uma cláusula especial ao contrato de compra e venda. Então, qualquer compra e venda que eu faço, eu posso incluir o direito de preferência. Eu estou vendendo um carro que me é muito caro, eu gosto muito daquele carro. Então, eu vendo para uma determinada pessoa, mas eu posso dizer a ela assim, olha, vamos combinar o seguinte, se por acaso, se algum dia você for vender o carro, você me dá a preferência, né? Então, você se compromete a primeiro oferecer o carro para mim, e eu tenho o direito de adquirir esse carro tanto por tanto, né? Eis aí o direito de preferência. O que é importante a gente saber no direito de preferência, pessoal? O desrespeito ao direito de preferência do condômino de objeto indivisível
Eu disse a vocês que gerava para o condômino preterido o direito real. Ou seja, ele deposita o preço e reivindica a propriedade. Não é isso? O desrespeito ao direito de preferência, como cláusula especial à compra e venda, não dá o direito real àquela pessoa. Ele simplesmente vai pleitear uma indenização por perdas e danos. Então, por exemplo, eu vendi meu carro, coloquei no contrato que se aquela pessoa quisesse algum dia vender o carro, tem um prazo máximo para isso, a gente vai estudar já já, ela teria que oferecer o carro primeiramente a mim. Ela concordou. Só que, sei lá, um mês depois ela foi vender o carro e vendeu para um terceiro. Eu que fui preterido do meu direito de preferência, eu não tenho ação contra o terceiro. Eu não posso ir buscar o carro depositando o preço, por exemplo. Eu vou pleitear perdas e danos em relação à pessoa que não respeitou o meu direito de prelação ou a preferência. Então vamos aqui para o código, olha só. Preferência, artigo 513, né? A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, que este use do seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Aí vamos falar dos prazos, né? Olha, o prazo para exercer o direito de preferência não poderá, deixa eu fechar aqui, olha, não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se a coisa for imóvel. Ah, pessoal, então o pacto de preferência que eu coloco no meu contrato tem um prazo máximo também. Se eu estou falando que eu estou vendendo o carro, o pacto de preferência não pode exceder a 180 dias. Se eu estou vendendo um imóvel, o pacto de preferência não pode exceder a 2 anos. Então, por mais que haja uma cláusula de preferência, se aquela pessoa que adquiriu o meu carro resolve vender a um terceiro, depois de passados os 180 dias da compra, ela não precisa mais me dar o direito de preferência, ok? 180 dias para bens móveis, 2 anos para bens imóveis. Muito bem, olha só, vou pular só para o 516. O direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias. Se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias. O que é isso? Olha só, eu fiz então um pacto de preferência da venda do meu automóvel. Então, nos próximos 180 dias, se aquela pessoa quiser vender o carro, oferece primeiramente a mim. Na hora que ela me oferece o carro, eu terei 3 dias para exercer o meu direito de prelação. Então, na hora que ela me oferece, eu falo, calma aí, deixa eu pensar um pouquinho para saber se eu posso ou não readquirir a propriedade. Então, para bens imóveis, 180 dias é o limite máximo da preferência e para exercer a prelação, 3 dias. Para bens imóveis, o prazo máximo é de 2 anos, que é o prazo máximo da preferência, e para exercer a prelação, 60 dias. Cuidado que a gente costuma falar 30, pensando na lei do inquilinato, né? Lá na lei do inquilinato existe também o pacto de preferência, artigo 27. Todo mundo sabe disso. Se o locador deseja vender o imóvel, ele primeiro oferece ao seu inquilino. Lá na lei do inquilinato, o prazo é de 30 dias para exercer a prelação. Aqui não, para bens imóveis, 2 anos, que é o prazo máximo da cláusula de preferência, e o direito de prelação, 60 dias. Muito bem, pessoal. Demais artigos. Olha só, 514, o vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador, quando lhe constar que deste vai vender a coisa, né? Então, eu estou sabendo que aquela pessoa que me comprou o carro está querendo vender, eu posso intimar ela para dizer, olha, não esquece de vender para mim não, né? 515. Aquele que exerce a preferência está sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço que foi encontrado, ou seja, é tanto por tanto, né? E eu quero lembrar com vocês aqui o 518. Responderá por perdas e danos. O comprador, se alienar a coisa, tem ter dado ao vendedor ciência do preço. Ou seja, o direito de preferência como cláusula especial à compra e venda não gera direito real, hein, pessoal? Diferente do condômino, estão lembrados, né? O direito de preferência aqui não gera direito real. É isso aí, pessoal. Chegamos no final da nossa aula. Vamos fazer aqui uma rápida pausa. Continuamos na aula seguinte falando das cláusulas especiais. Forte abraço, bons estudos.